braços eu descanso, com meu Salvador Jesus. Eu na rocha me escondo e tenho paz. Eu na rocha me escondo e tenho paz. Eu na rocha me escondo e tenho paz. Nenhum mal eu temerei na presença do meu Rei. And as he marches on, the great regime coming behind him as a born-again church of the living God. She don't move because we have received a kingdom that cannot be moved. E enquanto ele segue marchando, o grande regimento vem atrás dele, como igreja nascida de novo do Deus vivo. Ela não se move porque recebemos um reino que não pode ser movido. Hallelujah. It's dug plumb to the solid rock of Christ Jesus being the chief cornerstone. Está cavado lá no fundo da rocha sólida. Jesus Cristo, sendo que Ele é. And as he goes before us with his own bloody coat, making the way, it's a sign of redemption. E enquanto Ele segue adiante de nós com seu próprio manto sangrento abrindo o caminho, o qual é o sinal da redenção. Witnesses. Ye shall be my witnesses, both in Jerusalem and in Judea and in Samaria. Testemunhas, ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como na Judeia e em Samaria. His church stands as his witness. Sua igreja se firma como sua testemunha. Now this morning, I'd like to say this and leave this to you. Agora, nesta manhã, eu gostaria de dizer isso e deixar isso convosco. We are his witnesses after you have received the Holy Spirit. Somos suas testemunhas depois que recebemos o Espírito Santo. For there can only be one thing you can witness, that is what you know to be the truth. Pois há só uma coisa que você pode testemunhar. Esta é o que você diz ser a verdade. That fellow could witness after he had blowed all the sands away and found the solid rock. Aquele sujeito pôde testemunhar depois de ter soprado toda a areia e encontrar a rocha sólida no seio da terra. On the breast of the earth, he was a witness that would hold. Ele foi testemunha de que aquilo se firmaria. He put the geigers and the machines on those great pieces of material and tested every one of them. Ele colocou o detector Geiser e as máquinas naquelas grandes peças de material e testou cada uma delas. He was a witness that they would hold, for he'd seen it put to its strength, and she held. Ele era testemunha de que aquilo seguraria, pois ele tinha visto a força daquilo ser provada e aguentar. And we who are born again of the Holy Spirit has been filled with God's power,
that's tasted the eternal life of the eternal God and that dwells in us are witnesses of His goodness and His word and His power. E nós, que nascemos de novo do Espírito Santo, temos sido preenchidos com o poder de Deus, que é fé na vida eterna, o Deus eterno, e isso habita em nós. Somos testemunhas da sua bondade e da sua palavra e seu poder. Amen. It's no more a guess so, it's a know so. My experience. Não é mais um eu acho, é um eu sei através da experiência. Noah, when he built the ark, he gave witness to the unrighteous world that there was a righteous God. Noé, quando ele construiu a arca, ele testemunhou para o mundo injusto que ali havia um Deus justo. Amen. Although it seemed to be crazy when it was being built, but it proved out that it was the only boat that would float through the storm. Embora parecesse ser loucura quando ela foi construída, mas ficou provado ser o único barco que flutuaria através da tempestade. Amen. And as it was being erected, it was... E enquanto ela estava sendo construída, He condemned the unrighteous world and justified those who believed in it. Ele condenou um mundo perverso e justificou aqueles que creram naquilo. Amen. How ridiculous sometimes God does things in the eyes of man. Às vezes Deus faz coisas tão ridículas aos olhos dos homens. Did you ever stop to think what kind of wood that Noah built that boat out of? Você já parou para pensar no tipo de madeira com a qual Noé construiu aquele barco? It was built out of shittim wood. Ele foi construído com madeira de árvore shittai. And that is the softest wood that can be gotten. E essa é a madeira mais macia que se pode encontrar. It's just like balsam. É como o bálsamo. It's just why you throw it in the lake out yonder, it would sink in 5 minutes. Ora, você jogaria ali no lago e ela afundaria em 5 minutos. It's balsam wood or shittim wood has holes to it. É a madeira do bálsamo, a madeira da árvore de shittai. É cheia de buracos. And isn't it a strange thing that an ark was to stand the test of the great antediluvian destruction was made out of soft wood? E não é uma coisa estranha que a arca que tinha que suportar o teste da grande destruição antediluviana tenha sido feita de uma madeira macia? Well, it was a pliable. Bem, ela era apropriada. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente crer, tudo é possível.
É a atitude que sempre traz os resultados. E disse Jesus: quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele: Mestre, a multidão te aperta e te oprime, e dizes: quem é que me tocou? E disse Jesus: alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Se o fardo é pesado, Deus dá maior graça, maior fortaleza, se é grande o labor, se a prova é mais dura, maior o consolo, mais quentes as chamas, mais perto de Deus. Amor sem limites, poder sem fronteiras e graça infinita, inefável tem Deus. E desses tesouros guardados em Cristo, dá sempre a todos os seus. E quando os recursos em nós se esgotarem e a força faltar-nos pra mais suportar, as fontes eternas da graça divina terão começado somente a jorrar. Amor sem limites, poder sem fronteiras e graça infinita, inefável tem Deus. E desses tesouros guardados em Cristo, dá sempre a todos os seus. Amor sem limites, poder sem fronteiras e graça infinita, inefável tem Deus.
É a atitude que sempre traz os resultados. Ouvintes, o profeta de Deus para esta era, pregando a sua mensagem, provando sua palavra, usou o Evangelho segundo São Lucas, capítulo 8, a partir do verso 40. E aqui nós temos o relato, ele dá graças a Deus por isso, de dois grandes milagres que Jesus operou. Foi aquela mulher do fluxo de sangue, que tocou na orla do seu vestido. Então ele perguntou: quem me tocou? E logo ele afirma que saiu dele virtude. E a mulher, que sofria há 12 anos um fluxo de sangue, foi curada instantaneamente. E logo em seguida veio a ressurreição daquela menina. Dois acontecimentos maravilhosos. Ele afirma de uma forma muito determinada: isso não se trata de uma história mítica que vem através de um jornal ou de algum livro de ficção, de algum fanatismo e qualquer outra coisa. Não. Isto aconteceu. E está acontecendo. Nós cremos que este Jesus, que fez estas coisas notáveis, em duas ocasiões aqui, cremos que Ele é o Filho de Deus, que Deus o ressuscitou dentre os mortos e o apresentou a nós, para benefício nosso, para que pudéssemos nos beneficiar dele tanto quanto aqueles que viveram no seu dia se beneficiaram. Se eles tiveram o direito de serem curados pela fé, se eles tiveram o direito até de serem ressuscitados, ainda temos. Aleluia. Ele não faz acepção de pessoas. Por isso estamos aqui para ajudar a nossa fé a chegar ao ponto de que, de fato, isso não é uma história mítica, não é um mito, portanto. Sim, a crermos e nos associarmos a esta grande verdade, que Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje eternamente, e suas compaixões se estendem de geração em geração ao povo, aos que creem. À medida que o povo busca a Ele, os mesmos resultados que foram concedidos naquele dia serão concedidos neste dia, nesta hora. É bom a gente repetir isto. Os mesmos resultados que foram concedidos naquele dia serão concedidos neste dia. São concedidos.
Jesus Cristo cura, Jesus Cristo liberta, Ele salva. E então existe um meio. Este meio, logicamente, sem dúvida alguma, é através de uma atitude. Essa atitude também, sem dúvida alguma, é uma demonstração de fé. Onde ele afirma: temos de levar o povo àquela mesma atitude que aquela mulher teve com Jesus. Temos de levar o povo à mesma atitude que Jairo teve com Jesus. Ele chegou a ponto de dizer: Senhor, eu não sou digno de que tu entres debaixo do meu telhado. Que atitude exemplar! Aquele centurião também, pela cura do seu criado, ele demonstrou essa atitude: não sou digno, mas estou aos teus pés. Mas eu creio, basta o Senhor dizer uma palavra. Estamos misturando o centurião com Jairo e tudo. É a atitude que sempre traz os resultados. Por isso, todas as nossas reuniões, todos os nossos ajuntamentos, todas as nossas programações pela internet, pelo rádio, devem ter exclusivamente este objetivo: de levarem as pessoas a terem atitude com Deus, que possa movê-lo a seu favor. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. É a atitude que você toma para com Deus é que conta. Sim. Aquela mulher tocou nas vestes de Jesus e ela foi curada de um fluxo de sangue. Ela padecia terrivelmente. Basta o mundo feminino entende melhor, compreende melhor. Ceder, passar dos dias tendo uma hemorragia, para ter uma noção de que ela vinha sofrendo durante 12 anos, sem parar. Ela conseguiu. E você pode conseguir também. A mesma atitude produz o mesmo resultado. Um soldado cuspiu na face de Jesus e pôs uma coroa de espinhos em sua cabeça e não sentiu virtude alguma sair dele. Pedro amputou uma orelha de um soldado. Jesus pegou aquela orelha lá no chão, suja de terra, naturalmente limpou na sua roupa e colocou lá no lugarzinho e ficou sem cicatriz. E não saiu virtude nenhuma do soldado, de Jesus para ele. A Bíblia deveria narrar
E naquele instante, quando Jesus enxertou novamente a orelha no seu lugar do soldado, ele tirou a farda, jogou a espada longe e passou a sofrer com ele. A Bíblia não diz isto. É a sua aproximação. A atitude é o que se requer. É a maneira que você se aproxima da coisa. Muitas vezes, você está em direção de uma coisa que é correta, mas sua atitude não é correta, é indevida, é desrespeitosa e não ficará sem consequências. Nós estamos e cremos que estamos na presença do mesmo Jesus que ela tocou. É bom repetir, reafirmar com experiência própria que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A minha vida prova isto. A minha existência prova isto. Mas você tem que guardar isto. A sua atitude traz os resultados. E se você semeia uma semente, você colherá uma bacia cheia, um saco. De todos os modos você colherá. A mecânica está aqui. E do mesmo modo está a dinâmica. Duas coisas essenciais associadas. Uma e outra, ambas em exercício, não pode resultar outra coisa senão Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Agora, se você puder associar essa dinâmica com a mecânica, numa atitude de fé, então você dará a partida. Foi isso que ela fez. E Deus fará o resto. Ela semeou a sua própria cura e acolheu. Aleluia. Deus está simplesmente tão apto a provar a sua palavra nesse instante, nesse dia, quanto Ele sempre a provou. Por isso a Bíblia recomenda: examinai tudo, retende o bem. Isso é de fato aquilo que pode te levar a ter a atitude correta ao se aproximar de Deus. Aleluia. Dizem, entre aspas, prove que eu acredito. Mas isso não é comprovado. Esse dito não é comprovado.
Muitas vezes eu vi muitas coisas serem provadas, que eram absolutamente, até cientificamente provadas, e ainda assim as pessoas não criam nisto de qualquer modo. Não importa o quanto se prova. Agora veja, o profeta de Deus conversando com um cético, vamos dizer, sobre cura divina. Aquele homem disse para o irmão Branham: eu não creria nisso, em cura divina. Acrescenta: não me importa o que acontecesse, quanta prova você pudesse mostrar disto, eu nem assim creio nisto. Bem, certamente não importa o que você alguma vez fizesse por esse homem, ele está perdido, ele não pode crer, não há nada nele para crer. Não existe porta que possa ser aberta para ele. Deus abre portas onde não há saída, e onde a morte Ele chega e dá a vida. Remove barreiras que atrapalham o crente andar. Ele abre portas para o crente passar. Deus abre portas onde não tem, mostra o caminho para você também, te faz avistar a vitória e como lá chegar. Deus abre portas onde não tem, mostra o caminho para você também, é somente crer que a porta abre para você. Deus abre portas quando o homem diz que se fechou, onde a tristeza chega com alegria e tira a dor, quebra as muralhas que ao crente vem cercar. Ele abre portas para você passar. Deus abre portas onde não tem, mostra o caminho para você também, te faz avistar a vitória e como lá chegar. Deus abre portas onde não tem, mostra o caminho para você também, é somente crer que a porta abre para você. Deus abre portas onde não tem, mostra o caminho para você também, é somente crer que a porta abre para você. A atitude daquela mulher abriu a porta para ela. Guarde isto para o seu próprio bem, em nome de Jesus Cristo. Amém.
Nesta terra me fez habitar e aqui estou. Me acompanha por onde eu vou, me ama. Graças ao Deus que me fez filho ser. Mas tenho o amor de Deus e socorre nas lutas aqui e diz: tem fé em Deus, posso te ajudar. O que é impossível pra ti, vou resolver. Aleluia, aleluia. Misericórdia alcancei, sou filho do Rei. Da glória, poderoso, eterno Pai, que me fez filho ser. Maravilhas, riquezas, meu Deus, fez para mim. Fez a terra, o céu, fez o mar, tudo pra mim. Fonte eterna de vida, de amor, com sangue me comprou. Me deu um reino celestial. Neste Deus tenho fé, tenho amor que me traz poder. Um poder que transforma meu ser, faz-me forte e invencível. Amor de Deus, oh amor de Deus, eu sou feliz, Deus me fez filho ser. Aleluia, aleluia. Aleluias ao Deus que me fez um filho ser. Aleluia, aleluia. Tenho de Deus um reino celestial. Amém. Graças a Deus. Bendito Deus e a vida eterna. Mais uma vez, Senhor, nós te agradecemos, Senhor, pelas tão grandes bênçãos que o Senhor nos deu neste dia, Pai.
E agora, meu Deus, para que possamos fechar, Senhor, com chave de ouro, Pai. O Senhor nos trouxe aqui mais uma vez para louvar e bendizer o Teu nome. Por isso pedimos, Senhor, aceita o nosso culto, aceita o nosso louvor, ó Pai. Que possamos ser ajudados, abençoados, através dos hinos que nós vamos cantar e entregar a Ti, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós nos aproximamos de Ti, Senhor, com humildade nos nossos corações. Meu Pai, que o Senhor perdoa as falhas, os erros, os pecados cometidos, Senhor, nesta noite, e ajuda-nos a nos aproximar de Ti, Senhor, a cada dia mais, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus, o Teu Filho amado, nós oramos, nós Te pedimos, nós Te agradecemos, Pai. Amém, Jesus. Amém. Graças a Deus. Boa noite com Jesus, irmãos, a todos presente e também através da internet. Pedimos que Deus continue conosco, nos ajudando mais uma vez. E nós vamos cantar o hino de número 262, 262. É um milagre nós estarmos aqui, amém? Então vamos todos cantar este hino. Lá. Bora baixar um pouquinho, vamos para sol. Novamente o Senhor realizou, sobre mim um anjo se acampou. Graças a Deus, nós estamos oferecendo a Ele a nossa vida, o nosso louvor, o nosso cantar. Graças a Deus. 172. Eu era um pecador, nós éramos um pecador.
Jesus estendeu sua mão, quando Ele estendeu sua mão para mim, eu era um pobre perdido, sem Deus, sem Jesus, quando Ele estendeu sua mão para mim. Agora me regozijo desde que eu aceitei, e na tempestade eu posso sossegar, pois com Ele estou liberto do perigo e do mal, desde que estendeu sua mão para mim. Quando Jesus estendeu sua mão, quando Ele estendeu sua mão para mim, eu era um pobre perdido, sem Deus, sem Jesus, quando Ele estendeu sua mão para mim. Aleluia! Glorifique o nome de Deus, o nome do nosso Deus, né? Ele é digno de toda honra, de todo louvor. Nós só temos que agradecer, irmãos. Só temos que agradecer. Foram mais de 600 promessas, não é isso, irmão Rodrigo? Foi mais de 600 promessas. Então, nós só temos que agradecer, irmãos. Somente isso. Graças a Deus. E nós vamos agora para a oração, né? Nós não temos aqui por escrito, mas simplesmente coloque diante de Deus, expresse a Ele a sua gratidão, o seu pedido. Grandioso Deus e eterno Pai celestial, estamos alegres, felizes, Senhor, e regozijando, Senhor, na Tua presença. Isso porque Tu estás no nosso meio, cumprindo a Tua promessa, Pai. Portanto, Senhor, neste momento, nós colocamos diante de Ti, Senhor, cada pedido, cada levantar de mão, cada clamor, cada necessidade, Pai. Estes irmãos aqui presentes, também pela internet, Senhor Jesus, se porventura alguém, Senhor, que também assistirão, Senhor, Pai bendito, nós já colocamos tudo diante de Ti, Senhor, e cremos que já está na taça das orações do santo neste momento, Pai. Venha de encontro com a necessidade, com o clamor, Senhor, de cada um, Pai, e soluciona, Senhor, nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo, lembrando do nosso pastor, Senhor. Pai bendito, sê com ele, Senhor, a sua família, a sua viagem, o seu regresso, Senhor Jesus. Nós apresentamos a Ti nesta noite por fé, ó Pai, e continue conosco no decorrer deste culto desta noite, pois nós o pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Graças a Deus. Vamos cantar também, irmãos, o 274, Olhando para Cristo. 274. Olhando para Cristo, meu divino Salvador, eu quero me alegrar, a sua formosura, seu poder e seu amor, inspira com fervor assim cantar. Cristo bem amado, doce eterna luz, Filho de Davi,
seguindo, leva minha cruz, por amor de ti. Olhando para Cristo que do céu há de descer, eu quero me encontrar, seu nome, sua glória, seu amor e seu poder, me inspira com fervor a se cantar. Cristo bem amado, doce eterna luz, filho de Davi, sempre irei seguindo, leva minha cruz, por amor de ti. Amém, graças a Deus. Achei que tinha mais uma estrofe aqui, irmão Sebastião, mas não tem, né? Irmão Sebastião me chamou ali, irmão, o senhor está pulando muita estrofe, né? Mas é assim mesmo, irmão, perdoe aí pelos meus erros, as minhas falhas, né? Graças a Deus. Irmãos, e nesta noite nós vamos continuar, né, com a leitura da mensagem Abandonando Tudo, com o irmão Wesley. Graças a Deus. E nós vamos seguir com a leitura, né? A pedido do nosso pastor. Deus continue nos abençoando em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite com Jesus. O Senhor é a força da nossa vida. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Marcos, capítulo 10, versículo 28. O parágrafo da mensagem, onde o nosso pastor parou, foi no parágrafo 103. Nós vamos continuar com o parágrafo 103. E Pedro começou a dizer-lhes: Eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Senhor, abençoe a tua palavra mais uma vez, ó Pai. Pedimos que o Senhor nos dê unção, nos dê inspiração para ler, ó Pai, para que possamos receber no mesmo espírito que ela foi pregada. No nome do Senhor Jesus Cristo nós pedimos e te agradecemos. Amém. Deus vos abençoe, podeis vos assentar. Pastor Joaquim diz no programa, a sua atitude traz o resultado, né? Nós estamos aqui com nossa atitude de quebrantamento, atitude de sermos ajudados mais um pouco nesta noite. Parágrafo 103, vamos começar. Agora, Abraão, abandonando seu povo, o que ele ganhou em troca? O que veio além disso? Ele se tornou o pai de muitas nações. Deus o fez pai de muitas nações. Veja o pouco que ele abandonou e o que ele se tornou. Jesus disse: aquele que não abandonar pais, mães e assim por diante. Veja o que Abraão ganhou ao abandonar tudo e segui-lo. Sim, Senhor, Pai de muitas nações. Mas primeiro, ele teve que se separar de toda a descrença e até mesmo de seu irmão frio, morno e membro da igreja, Ló. Ele teve que abandoná-lo. Tudo o que envolve descrença,
você tem que se separar. Qualquer coisa, se for um credo, se você está em uma igreja e tudo o que você está dependendo é de um credo e não crê na palavra, e se a palavra é contrária, o credo é contrário à palavra, você terá que abandonar isso. Você terá que abandonar tudo. E Deus nunca abençoou Abraão até que ele o obedecesse totalmente. Abraão queria levar seu pai junto. E o velho era um inconveniente o tempo todo. E por fim ele morreu. Então Ló, houve conflito e tudo mais. E então, assim que Abraão obedeceu completamente a Deus, ele se separou e deixou Ló ir. E deixou Ló ir para as terras, para as boas terras, onde quer que ele quisesse ir, para Sodoma. Então Deus apareceu a Abraão e disse: levante os olhos, eu dou tudo a você. A gente lendo aqui parece que é fácil para Abraão, né? Mas você deixar sua família, deixar seu pai, sua mãe, não foi tão simples. Abraão foi quem se separou. Ele foi quem separou tudo para seguir a Deus. E ele é o pai da fé. Ele é aquele que cremos ser o fiel. A promessa foi feita a Abraão e a sua semente. Nós, estando mortos em Cristo, somos sementes de Abraão, herdeiros com ele de acordo com a promessa. Israel abandonou o Egito. Eles abandonaram as terras antigas lá no Egito para receber o quê? Palestina. Eles vêm daquele lugar horrível lá no Egito, capatazes. E há muitas pessoas hoje, mulheres, jovens aqui na rua, fumando, bebendo, como ouvimos no rádio outro dia. Esses policiais tiveram que vir prender aquele bando de mulheres, jovens lá na rua. Ficaram selvagens com aquele velho espírito demoníaco. As pegaram para fazer este novo ogre, não consigo expressar, né? Musical popular nos anos 1920. Seja lá como eles chamam a coisa. E lá na rua enlouqueceram em suas mentes, vê? Verdadeiramente, se uma jovem tem um pingo de decência sobre ela ou um jovem, qualquer um, essa coisa é um capataz que os leva a fazer isso. Você abandona isso e Deus lhe dará algo para dançar. E Deus lhe dará algo para dançar. Oh, que coisa! Ele certamente dará. Ele lhe dará. Se você simplesmente abandonar isso. Mas você tem que abandonar todas essas coisas para tê-la. Você simplesmente não pode continuar com as duas. Graças a Deus, no nosso meio não tem nada que nos segura, né? Nós temos abandonado tudo para servir a Deus. 111. Ele obteve a Palestina. Abraão obteve, ou Israel obteve. Ele obteve a Palestina como a terra. Eles deixaram a velha terra lá embaixo e obtiveram a Palestina, uma terra que emana leite e mel. Sim, Senhor. O que eles deixaram? Eles deixaram o sol quente,
sob o capataz lá no Egito. O que eles ganharam por deixar aquele sol quente lá? Eles conseguiram andar na luz da coluna de fogo, deixando aquele sol quente lá para andar na luz da coluna de fogo de Deus. Oh, que troca! Eu gostaria de fazer essa troca. Você não gostaria? A congregação diz amém. Uma coluna de fogo, andar na luz natural do sol, onde eles estavam sob ordens dos capatazes, para sair e andar na luz de Deus, sob o poder do Espírito Santo. Uma coluna de fogo que os estava guiando para uma terra prometida. A mesma coisa hoje. Saia da luz deste mundo, das coisas que são do mundo, para andar na luz de Deus. Ela o leva à terra prometida. Amém, né? Eles também deixaram os velhos potes de alho do Egito, potes de carne no Egito. O que eles ganharam quando abandonaram aqueles velhos potes de carne? Eles comeram a comida dos anjos. O maná desceu do céu para tomar o lugar do alho. Agora, se você nunca comeu nada além do alho, deixe-me lhe dizer uma coisa. Deus tem um céu cheio de comida dos anjos para alimentá-lo. Isso mesmo, comida dos anjos. Foi o que eles ganharam em vez disso, em vez do velho alho do Egito. Eles deixaram as águas lamacentas do Egito. O que eles ganharam lá fora? Beber a água, beber da rocha que foi ferida no deserto, das águas cristalinas e puras de Deus. Eles deixaram as velhas águas lamacentas do Egito, as velhas águas lamacentas denominacionais. É assim que nós temos que fazer hoje em dia. Deixar aquele velho credo e denominação que diz: os dias de milagres já passaram. Eles são loucos. Eles são apenas um bando de santos roladores. Deixe essa coisa para trás e venha aqui e beba de uma fonte cheia, tirada das veias de Emanuel, onde pecadores, mergulhadores sob a torrente, perdem toda a sua mancha de culpa. Sim, Senhor. Deixe aquela velha água lamacenta, toda misturada com dúvidas e frustrações e argumentos ensopados e tudo mais. Vão à noite e tomam uma sopa e cozinham um pouco de frango velho e vendem por 50 centavos o prato para pagar o pregador. Enquanto aqui, se você viesse aqui sob as leis de Deus e os santos mandamentos de Deus e andasse com Deus, você pagaria seus dízimos e o pregador ficaria bem se você apenas seguisse o caminho de Deus para fazê-lo. Exato. Deixar velhas águas lamacentas para beber da rocha. Amém. Essa rocha é Cristo. Nós estamos bebendo dela nesta noite, né? Eles deixaram para trás os médicos orgulhosos do Egito, que diziam: somos os homens mais inteligentes do mundo. Eles deixaram os médicos arrogantes para estarem com o grande médico. Amém. Eu gostaria de ver algum médico hoje fazer como aquele grande médico fez. Essas pessoas estavam
no deserto por 40 anos e saíram sem um fraco entre eles. Não havia uma pessoa fraca entre eles. 40 anos. Havia mais de 2 milhões de pessoas que saíram naquela época. Quantos bebês nascem todas as noites? Quantos doentes? E eles fizeram. É um parágrafo muito interessante esse, né? Se você for parar para analisar, mais de 2 milhões de pessoas, 40 anos, o profeta está frisando, 40 anos, não existia doença entre eles, nem mesmo as sandálias dos seus pés se gastaram, né? 121. Eu gostaria de ir ao doutor Moisés e olhar em sua maleta e ver que tipo de receita ele deu a eles. Vocês não gostariam de ver isso? Imagino que há muitos médicos que gostariam de dar uma olhada naquela receita. Bem, eu posso lhe dizer, eu li. Você quer que eu lhe diga o que é? Eu sou o Senhor que cura todas as tuas doenças. Isso é tudo o que ele tinha. Isso é tudo o que ele precisava. Pois eles abandonaram os médicos arrogantes para estar com o grande médico. Sim, Senhor. Amém. Eles abandonaram lá as pessoas que diziam: os dias dos milagres já passaram. Não existe tal coisa como milagres. Não mais. Eles abandonaram isto para fazer o quê? O que eles fizeram então? Para estarem na presença de onde milagres aconteceriam, dia após dia. Amém. As pessoas hoje que dizem que não existem tal coisa como milagre, há algo errado com suas mentes. Isso mesmo. Uma pessoa me disse uma vez, eu não ligo para o que você fez, eu não me importo, eu não posso, não importa quanta prova você tem, eu simplesmente não creio. Certamente não, você não veria isso. Você é cego demais para ver isso. Isso mesmo. Eu disse, não é para descrentes, é para crentes. Os crentes veem isso. Isso mesmo. Um sujeito me disse uma vez, me encontrou na rua e disse, você está errado em sua doutrina. Eu disse, é a Bíblia. Ele disse, você está errado. Ele disse, então eu sou contra você. Então deixe-me cego. Paulo deixou um homem cego uma vez. Me deixe cego. E eu disse, eu não consigo fazer isso. Você já está cego. A congregação dá gargalhadas. Sim, você está. Como posso fazer o que seu pai, o diabo, já fez? Isso mesmo. Você já está cego. Um homem dizia uma coisa dessas. Um homem diz uma coisa dessas, é tão cego que não sabe distinguir a luz do dia da escuridão. Ele não consegue discernir entre os dois, vida ou morte. E isso é realmente ser cego. Sim, Senhor, sim. O grande médico estava com eles e eles viram milagres acontecerem. Claro, os discípulos, o que eles abandonaram? Eles tinham redes de pesca.
Eles abandonaram suas redes de pesca para andar com ele e ver seus sinais, milagres e seu poder de ser o Messias. Qualquer um que não desistisse de um dia de pesca para seguir isso, estava errado. Eles deixaram suas redes cheias de peixes e eles começaram a puxar e tiveram a maior pesca que já tiveram. E eles abandonaram cada pedacinho disso para segui-lo, porque acreditavam em seus corações que ele era o Messias. Eles queriam segui-lo para ver se os sinais o seguiriam como Messias, e eles descobriram ver isso. Aqui é importante a pessoa parar e meditar um pouco, né? Se nós realmente estamos abandonando tudo. Que o profeta diz, eles deixaram suas redes cheias de peixe para seguir e ver os sinais que seguiram eles, né? Eu abandonaria qualquer coisa no mundo, não importa o que seja, para ver Jesus Cristo se manifestar, especialmente quando se manifesta em minha vida, que eu sei que passei da morte para a vida, e sei que ele é o Messias. Eu sei, ao tomá-lo em sua palavra, que ele me salvou de uma vida de pecado. E eu sei que o Espírito Santo habita em mim. Eu vejo seus sinais e em todos os lugares apontando. Eu sei que ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre, abandonando tudo. Estou disposto a abandonar qualquer coisa? Aqui eu fiz uma pergunta, mas não é uma pergunta, né? Mas o profeta acaba deixando uma pergunta. Estou disposto a abandonar qualquer coisa? Eu pertencia a uma boa organização, uma boa igreja, uma das melhores que há no país. Mas eles disseram, Billy, você vai enlouquecer e se tornar um santo rolador. Bem ali eu disse, você pode muito bem ficar com... Bem ali eu disse, você pode muito bem ficar com o meu cartão de membro agora mesmo, porque eu vou seguir o Espírito Santo. Isso mesmo, verdade. Porque eu vou seguir o Espírito Santo. Profeta, alguém perguntou para ele, irmão Branda, depois que eu recebo o Espírito Santo, eu posso fazer tudo o que eu quero? Ele disse, pode, claro que pode. Eu faço tudo o que quero, porque o Espírito Santo vai te guiar naquilo que é correto. O Espírito Santo vai te dar autonomia para você fazer somente aquilo que agrada a Ele. 134. E você tem que abandonar tudo, isso mesmo, para segui-lo. Mas aquele que abandonar tudo e segui-lo, Deus recompensa com as bênçãos abundantes de riquezas. Não há nada que se compare a isso. Exatamente. Agora, os discípulos abandonaram suas redes e redes de pesca cheias de peixes, sua ocupação. Eles abandonaram sua ocupação para seguir o Senhor Jesus, para ver seu poder, ver o sinal. Aqueles homens eram homens treinados. Eles sabiam que o Messias deveria fazer. Eles tinham lido na Bíblia. Eles entenderam exatamente
o que o Messias iria fazer. Eles sabiam que era hora de acontecer. E quando eles viram este homem surgir em cena, que se encaixava no quadro, então eles estavam prontos para abandonar tudo, prontos para ouvir o que ele tinha a dizer. Porque se era o Messias, então era vida para eles. Porque eles tinham sido convidados a segui-lo. Então eles abandonaram tudo. Assim é hoje. Se estiver certo, se esta mensagem do batismo do Espírito Santo nestes últimos dias, onde ele disse que derramaria chuva temporã e seródia sobre nós, se estas coisas estiverem certas, vale a pena abandonar tudo. Vale a pena? Sigam-no, disse o profeta. Jesus disse: estes sinais seguirão aqueles que crerem. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Aquele que crê em mim, as obras que eu faço, também fará. Verdade. Ide por todo o mundo, a toda criatura. Estes sinais seguirão aqueles que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, beberão coisas mortíferas, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles sararão. Foi o que ele disse. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio. O Pai que enviou o Filho foi com o Filho e estava no Filho. O Jesus que envia um homem vai com ele e está nele, para executar e fazer as mesmas obras. Eis que estou convosco todos os dias, até o fim do mundo. E as obras que eu faço, vós também as fareis. Irmão, se isso não é melhor do que velhos credos e coisas do mundo, e pertencer a algum outro ali que nega tudo isso, ora, eu acho que deveríamos ser as pessoas mais felizes do mundo, ao ver o Deus vivo se movendo ao nosso redor, assim, sabendo que abandonamos tudo para segui-lo. Amém? Isso me faz sentir religioso, abandonando tudo para seguir o Senhor Jesus. O mesmo hoje, você tem que abandonar tudo, assim como eles fizeram lá atrás, você tem que fazer também. Fica a pergunta, né? Será que eu estou abandonando tudo? Tem sempre alguma corda nos prendendo. Tem sempre alguma coisa para nos prender. Agora, você fala sobre alguém abandonando algo. Vejamos o que Jesus abandonou por nós. Jesus desistiu de tudo. Ele tinha um lar no céu. E ele abandonou sua casa no céu e veio à terra. E nem sequer tinha um lugar para reclinar sua cabeça. E isso mesmo. E ele se tornou tão baixo, até que ele nem sequer, tão pobre, até que ele nem sequer tinha uma cama para dormir. Ele disse: as raposas têm covis, os pássaros têm ninhos, mas o filho do homem nem sequer tem um lugar para reclinar a sua cabeça. Vê?
Mas o que ele ganhou com isso? Ele foi levado tão alto que ele tem que olhar para baixo para ver o céu. Ele veio ao mundo, tomou o nome mais baixo que poderia ser tomado no mundo, e ele tinha o nome mais baixo. Tomou o nome mais baixo. Foi chamado Belzebu. Belzebu é Quando eles ouviram, discernindo os espíritos ali daquele jeito, eles disseram, ele é um adivinho, ele é um Belzebu, um demônio. Adivinho é um demônio. Eles o chamaram de demônio, o mais baixo de todos. Ele tinha o nome mais baixo. Ele foi para a cidade mais baixa, e o menor homem da cidade olhou para baixo, em cima dele, Zaqueu. Isso mesmo. Em Jericó, lá embaixo, ele com certeza olhou. Ele tinha o nome mais baixo que havia na terra. Ele veio ao mundo como um ilegítimo. Eles o chamavam porque eles realmente acreditavam que o bebê nasceu fora do santo matrimônio. Ele teve que lidar com isso. Então, chamado pelo nome de Belzebu, o mais baixo que poderia ser obtido, ele abandonou seu lugar celestial e veio para tomá-lo. Mas Deus lhe deu um nome acima de todo nome dado no céu, de todo nome dado na terra, para que toda a família no céu e na terra seja chamada Senhor Jesus. Aleluia! É isso. Ele abandonou. Ele foi recompensado, certamente. Ele fez isso. Ele veio à terra, Criador dos céus e da terra, e ele não tinha nada para comer. Satanás o tentou, jejuando por nós, mas ele recebeu comida que os outros não conheciam. E um dia ele disse isso, eu tenho comida. Disseram, por que não vem e come? E ele disse, eu tenho comida que vós não conheceis. Isso mesmo, ele tinha comida que eles não conheciam. Aqui na terra, ele tinha um abrigo. Eles disseram, nenhum lugar, nenhuma casa, nada pertencia a ele. Mas vocês sabem o quê? Ele se tornou um abrigo para cada um de nós. Deus fez dele um abrigo para toda a raça humana. Ele não tinha abrigo próprio, mas ele é o nosso abrigo. Amém. Ele não tinha um abrigo próprio, né? Mas ele era o nosso abrigo. Eles têm falado muito sobre abrigos radioativos. Oh, meu Deus! Nós temos um. Isso mesmo, abrigos radioativos. Vão em algum buraco no chão e eles me dizem, essas bombas vão cair e abrir um buraco no chão de 150 pés de profundidade, por 100 e tantas milhas quadradas. Ora, isso quebraria cada osso em você. Se você estivesse a meia milha de profundidade no chão, claro, quebraria em qualquer lugar. Mas nós temos um abrigo. Cristo é o nosso abrigo. Amém. Como eu disse na outra noite, eles têm. A Rússia tem se gabado de sua grande ostentação.
condição. Nós colocamos um homem no espaço primeiro. Eu discordo disso. Nós temos um no espaço por 2000 anos. Amém? Certo, sim, Senhor. Um intercessor. Sim, Senhor, que vai para o céu e volta com uma fração de segundo. Claro, temos um homem no espaço. Eles não têm nada. Sim, Senhor. Certo, tudo bem. Descobrimos que ele não tinha. Ele tinha que se tornar um abrigo para nós. Ele desistiu de sua filiação entre ele e o Pai para ser feito pecador por nós. Vocês sabiam disso? Ele não conheceu o pecado, tornou-se pecado por nós. Nossos pecados foram colocados sobre ele, e ele desistiu da filiação para se tornar pecado. Agora, ele pode tornar pecadores. Agora, ele pode tornar pecadores filhos. Amém? Essa é a parte boa. Pegue pecadores e os torne filhos. Quando ele desistiu de sua filiação para se tornar pecado. Agora, ele pega pecadores e os torna filhos dele. Amém. Que privilégio. Sim, Senhor. Deus não será subestimado em nada. Não, Senhor. Você não pode fazer isso, porque Deus cuida disso. Seu filho se tornou oferta pelo pecado, para que ele pudesse comprar agora. Pegar pecadores e fazer deles filhos de Deus, que coisa linda é isso. Que coisa linda isso é, né? Sim. Agora sim, Senhor. Ele deu sua força. Ele se tornou fraco para que ele pudesse ser nossa força. Ele é nossa força, todo suficiente. Não precisamos de nenhuma outra força além da força do Senhor Jesus. Ele é minha força dia após dia. Sem ele, eu cairia, disse o poeta. Que maravilha! Ele é a minha força dia após dia. Vamos dizer junto? Ele é a minha força dia após dia. Sem ele eu cairia, disse o poeta. Que maravilha! O que você abandona? O que você recebe pelo que você sempre abandonou? Abandone o mundo, abandone suas próprias ideias, abandone suas dúvidas, abandone suas frustrações, abandone-os e receba-o, creia nele. Dizem, agora é assim, os dias dos milagres já passaram. Abandone esse tipo de ideia, creia. Alguém disse, Jesus é realmente o curador. Ou isso é apenas um monte de delírios mentais que as pessoas têm? Simplesmente abandone esse pensamento de uma vez por todas. Agora, como você sabe se vai dar certo ou não? É uma promessa. É assim que você sabe. Você diz, eu acredito que o Espírito Santo era para as pessoas há muito tempo. Apenas para os discípulos. Não pode ser. Então, se for,
a Bíblia se contradiz. Pedro disse no dia de Pentecostes: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e aos que estão longe, e a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. Esta é a promessa de Deus, que nós podemos, a tanto quanto Deus chamar, para o Espírito Santo. Você tem o direito de vir. Simplesmente abandone suas ideias sobre isso e tome a palavra determinada de Deus sobre isso. É o meu relógio que está... Ou é aquele dali? Está errado, né? Você diz: existe tal coisa como as pessoas falando em línguas? Ou isso é apenas alguma tolice? Ou algum balbúcio que elas fizeram? Simplesmente abandone sua própria ideia. Jesus disse isto: estes sinais seguirão os que crerem. Eles falarão novas línguas. A Bíblia disse isso. Sim, Senhor. Irmão, estes sinais que vejo nas reuniões, será que é Deus? Certamente. Bem, eu vi pessoas vivendo uma vida qualquer, e elas foram lá e oraram por doentes e ficaram bons. Jesus disse: ninguém há que faça milagre em meu nome e possa logo falar mal de mim. Isso mesmo. Se o homem estiver errado, tomando um dom de Deus e fazendo algo errado, Deus lidará com ele. Mas é Deus, do mesmo jeito. Claro, é Deus. Por ser ele um hipócrita, isso deveria fazer brilhar ainda mais. Você não pode ter A única maneira de ter R$1, $1 falso, é ele tem que ser feito de um verdadeiro. E todo mundo diz: eu não vou à igreja. Eu não quero ir à igreja. Há muitos hipócritas. Ora, você é pior do que eles. Você está tentando se esconder atrás deles. Se você pode ficar atrás deles, você é menor do que eles. Isto mesmo. Eu li um pequeno artigo no jornal outro dia, onde um velho, ele era surdo, mudo e cego. E ele ia à escola dominical todo domingo. E eles perguntaram a ele, em braille, e disseram: por que você vai à igreja? Ele era mudo e cego, né? Perguntaram em braille para ele. Eu acho que é aquelas letras, né? Eles fazem as letras nos dedos. Perguntaram: por que você vai à igreja? Você não consegue ouvir o que o pregador diz. Você não consegue ouvir nenhuma das músicas. Por que você vai à igreja? E ele disse: eu só quero que todos saibam de que lado eu estou. Só queria que o diabo e todos os outros soubessem de que lado ele estava. Eu acho que isso é bom. Sim, Senhor. Tem uma mensagem que o irmão Brana diz que
Você nunca viu o diabo falando para uma pessoa ir para a igreja, mas desanimando de ir para a igreja, você vê. O que mais Jesus fez? 168. Nós já estamos encerrando. Lê só mais esse, né? O que mais Jesus fez? Ele abandonou a sua própria vida. Ele deu a sua vida para salvar a sua e a minha. Porque ele deu a sua vida. Ele não tinha que entregá-la. Ele fez isso de boa vontade. Ele não tinha que fazer isso, mas ele fez isso de boa vontade, porque ele podia te salvar. E agora, ele é o único que pode te salvar. Não há mais nada que possa te salvar. Eu sei que há uma denominação que diz que a igreja dele te salva. Você é salvo pela igreja? Você é salvo pela igreja? Você é salvo por Jesus Cristo? Ou você está perdido? Sim, Senhor. Nada que você possa fazer, nenhuma coisa que você possa fazer, apenas se arrepender do seu pecado. Jesus Cristo é o Salvador. Sim, Senhor, Ele deu a sua vida por você. Amém? Nós vamos parar por aqui. Eu vou orar. O irmão vai ler o senhor vai ler a lista dos irmãos pela internet? Senhor Jesus, graças te damos, ó Pai, por mais este grande privilégio que o Senhor nos tem dado de ouvir a Tua palavra, ó Pai. Senhor, continue conosco nesta semana, ó Deus, guardando-nos, protegendo, e que nós possamos, Senhor, verdadeiramente abandonar tudo, ó Pai. Não deixar que nada neste mundo nos segure, Senhor, a estar na Tua presença. Muito obrigado, ó Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, graças a Deus. Cremos que fomos ricamente abençoados mais uma vez nesta noite através do que nós ouvimos, né? Através da leitura da mensagem com o irmão Wesley. E nós vamos notificar aos irmãos que também foram abençoados nesta noite através da internet. No Trairão, o irmão Lindomar e a sua família, né? A irmã Andréia e também o irmão Heitor. No Assurunim, a irmã Lúcia Alves, a minha mãe, né? Deus abençoe. E também em Placas, a irmã Claudiane Nascimento. Caiu a internet aí, irmão? Caiu? Tem outra notificação ou só esse aqui mesmo? Amém. Tá aí. Então tá notificado, né? Dizemos todos, né? Deus continue abençoando os irmãos pela internet. Irmãos, então, até amanhã, culto de oração, se Deus assim nos permitir. E a todos uma boa noite com Jesus. Deus vos abençoe.